Raw Force, conhecido no Brasil como Força Cruel, é um filme muito esquisito que mistura ação bagaceira de artes marciais dos anos 80 com terror de baixíssimo orçamento. O filme é uma coprodução internacional dos Estados Unidos com as Filipinas, o que eu já achei peculiar, porque o cinema filipino é uma parada que eu realmente nunca esbarrei muito nesses anos todos aí de cinema, né? E a parada já ficou bem mais peculiar quando eu parei pra ler a sinopse. Parece que foram um monte de palavras que foram tiradas de um chapéu e jogadas aqui. Eu vou ler aqui a descrição da trama que estava no Letterboxd aqui para vocês. Um grupo de estudantes de artes marciais estão a caminho de uma ilha, que é supostamente o lar dos fantasmas de lutadores de artes marciais que perderam sua honra. Um sósia de Hitler com sua gangue estão fazendo uma operação de tráfico de mulheres para essa ilha também. Logo, os dois grupos se encontram e todo tipo de maluquice acontece, o que inclui monges canibais, piranhas, zumbis e mais. Acho que o que mais chama atenção aqui é o e mais, porque depois de Hitler, zumbis e monges canibais, o que mais pode ter nesse filme, tá ligado? Com essa descrição pode até parecer que seria uma coisa mais voltada lá pro trecheira violenta, mais puxada pro terror, né? Mas a real é que a parte de terror aqui é bem mínima e bem relevante. A razão de ser desse filme é a ação. São personagens que praticam artes marciais, que estão o tempo todo em cenas de luta bem coreografadas, e de vez em quando essas lutas são com zumbis, mas eles também sabem artes marciais. Então eu acho que a balança acaba pendendo muito mais pra ação do que pra terror. Dá pra dizer que o filme é quase uma mistura de Cannon com Jesus Franco. E talvez isso seja um tipo de elogio, eu não sei. O filme foi escrito e dirigido por um tal Edward D. Murphy, que dirigiu só um outro filme de ação dos anos 80 que não é tão insano e não ficou tão cult classic quanto esse. Pelo visto, ele também é um ator que interpretou um policial nos Bons Companheiros do Scorsese. Não sei se é o mesmo cara, às vezes o IMDb junta umas páginas de gente com o mesmo nome, mas é também um nome bem específico, né, com essa inicial no meio. Enfim, os únicos nomes que eu reconheci mesmo nos créditos iniciais aqui foram do Cameron Mitchell, lendário ator de filme B, que tá bem engraçado nesse filme, e do compositor Walter Murphy, que eu acho que é o mesmo cara que fazia versão disco de música clássica nos anos 70. Infelizmente a trilha desse filme é bem genérica e não tem muita personalidade. Acho que em 82 o disco já tinha morrido, né? Que pena. Mas ok, vamos pra trama desse troço aqui então. Ela é apresentada numa ordem esquisita no roteiro, mas vou falar aqui primeiro dos protagonistas. É um grupo enorme de americanos que estão lá se preparando para fazer uma viagem de barco que sai de Los Angeles e vai para as Filipinas. O elenco principal são alguns dos passageiros e um pouco da tripulação do navio também, né? Como é de se esperar de um filme desse, só tem dois tipos de atuação, que é o horrível, travado e sem emoção, e o, pelo menos ele tava se divertindo. Os três protagonistas principais aqui são três amigos que chegam juntos no rolê, que são membros do clube de karatê de Burbank. Os três são bem parecidos e eu juro que era muito difícil diferenciar eles uns dos outros e até de outros personagens que vão aparecer no filme também. Para conveniência aqui eu vou chamar eles pela característica mais marcante de cada um. Então a gente tem o talarico, o abestalhado e o garanhão. O que é mais diferente aqui é o talarico, né? Porque ele tem uma subtrama de romance mais desenvolvida e ele tem uma habilidade estabelecida no começo. Ele pilotava helicópteros no exército. Quando ele fala isso aleatoriamente num diálogo no começo do filme, tu já sabe que ele é o cara que vai tirar todo mundo dessa ilha no final do filme pilotando o avião que já foi estabelecido também lá, que é do cara malvadão. Quem tem bastante destaque também é o capitão do barco, interpretado pelo Cameron Mitchell. Ele é o personagem mais canastrão, que só fala merda o tempo todo e tem umas frases bem engraçadas. Eu acho ótimo também que o Cameron Mitchell tá sempre usando o uniforme de capitão, com um chapéuzinho e tudo, até quando eles vão pro bar lá nas Filipinas, quando ele não tá em horário de serviço. Eles só tinham esse um figurino pro cara e é o que ele vai usar. Ele é o capitão, mas não é o dono do navio. Então o drama dele é que ele tem essa disputa ideológica com a velha, que é a dona carrasca do navio que mantém as operações baratas e capengas porque ela só quer saber de lucro. Essa velha parece muito que seria aqui o tipo de vilã executiva caricata dos anos 80. Essa pessoa materialista que só quer saber de dinheiro e coloca todo mundo em risco por conta disso. Ela meio que faz isso, tem umas cenas caricatas ali dela tentando resgatar o dinheiro dela enquanto o barco pega fogo, mas o filme trata ela mais como uma figura cômica do que como uma vilã. Ela acompanha os personagens o filme todo e ela meio que não faz nada. Na real, dá pra dizer isso de uma boa parte dos personagens aqui. Quem é o mais brabo é o chefe do navio. Esse cara é um filipino que no começo fala que tem o sonho de abrir um restaurante chinês,
Mas aí o Cameron Mitchell fala que ele nunca vai conseguir fazer isso com o salário que a velha paga ele. Essa trama nunca é resolvida. E eu acho ótimo que a primeira cena dele, ele tá no convés de papo lá com o capitão, mas ele tá usando o chapéu de chefe, né? Fora da cozinha, porque ele tem que mostrar pra gente que ele é o chefe. Mas ao mesmo tempo ele também tá sem camisa, porque ele tem que mostrar pra gente que ele é sarado. E aí estabelece no diálogo que ele luta Kung Fu também, né? Porque é claro que ele luta. Quem interpretou o personagem aqui foi esse cara filipino chamado Ray Malonzo, e ele foi o único ator desses dos lutadores aqui que eu de fato consegui encontrar informações sobre, que deu pra verificar que ele sabia artes marciais e colocou isso em prática no filme. Até porque ele é o único desses atores aqui que realmente teve uma carreira focada em filmes de ação e que durou bastante. E depois disso ele virou prefeito de uma das maiores cidades das Filipinas por quase 10 anos. O cara é tipo o Arnold Schwarzenegger das Filipinas. Eu não sei se os atores americanos lutavam de fato ou não, ou se era trabalho de dublê e de treino de coreografia ali, mas assim, o filipino sabia as paradas com certeza, e não é à toa que ele tem as coreografias mais doidas e divertidas de assistir. O cara começa todas as lutas dele dando voadora na galera, só aí ele já é brabo. Aí tem as louras também, porque, cara, se os malucos protagonistas são todos iguais, todos eles têm uma subtrama com uma mulher loura igual diferente. A loura 1 eu vou chamar de a casada. Naturalmente, ela é o interesse romântico do talarico. Ele chega no barco e vai flertar com ela ali diretamente, mas aí o marido dela, que eu vou chamar aqui de Bigode, senta lá, não fica muito bolado com a situação e ainda chama o talarico pra tomar umas. Daí a primeira fala na loura do filme, na real, ela tá apresentando o marido dela pro cara, mas ela nem se apresentou ainda, então você pode passar o filme todo sem nem prestar atenção no nome dela. A loura 2 é a loura da SWAT. Tem uma cena que o abestalhado vai dar uma aula de autodefesa para as mulheres no navio, e aí a gente tem esse diálogo muito natural aqui que apresenta a loura da SWAT pra gente. Go ahead, Cookie. He doesn't have to know you're on the LAPD SWAT team. E aí ela se voluntaria e dá uma coça no abestalhado. Os dois continuam tendo essa dinâmica ao longo do filme, que ela luta bem contra a galera enquanto ele é abestalhado, né? E eu também acho ótimo que esse rolê é tipo, é um cruzeiro normal saindo de Los Angeles. E aí, convenientemente, tem 5 faixas preta diferentes a bordo. Porra, acontece, né? A loura 3 é a prima. Ela é a prima da loura da SWAT, ela é o interesse romântico do Garanhão, e ela praticamente está no filme só pra servir como uma donzela em perigo pra galera resgatar no final. Pois é, estabelecido o nosso elenco, vamos tentar explicar essa trama. O objetivo dessa viagem é passar por um lugar que é uma ilha secreta, proibida, chamada da Ilha dos Guerreiros. É uma ilha onde só podem ir artistas marciais que foram desgraçados pela vida, porque eles lutaram sujo ou fizeram alguma coisa que tirou a honra deles. E daí eles vão lá para morrer e ser enterrados nessa ilha em isolamento. E a ilha é, supostamente, habitada por um culto de monges que revivem eles como zumbis. Por quê? Não sei, pelo meme, sei lá, porque eles podem. Se tu não entendeu isso, não tem problema, porque tem pelo menos uns 4 diálogos com personagens diferentes explicando a mesma coisa nesse começo de filme. Só que a velha não quer só passar pra dar tchauzinho na ilha, ela tá com 150 lutador nesse barco, então ela acha que vai dar mais lucro se eles desembarcarem lá nesse lugar místico famoso pra esse nicho de gente das artes marciais, né? Mesmo sendo proibido. Então essa é a trama central do filme, né? Mas ela demora um pouco pra acontecer, porque tem um tanto de coisa rolando aqui antes deles sequer se aproximarem dessa maldita ilha. Primeiro eles vão lá dar uns rolezinhos numa das cidades lá das Filipinas. A gente vai tendo umas subtramas aleatórias ali que acabam surpreendentemente amarrando na trama principal. Bigode larga a mulher dele fazendo compra e vai com um talarico num puteiro de luxo que na real é um buraco todo zoado num prédio abandonado. Mas aí, por coincidência, a gangue malvada do sósia do Hitler, eu acho que eu vou chamar ele aqui de Kaiser Sósia, tá invadindo o mesmo puteiro pra sequestrar as mulheres pra traficar na ilha. Quando eles estão fazendo isso, os caras escapam fugindo pela janela, mas antes o Kaiser Sósia escuta que eles estão indo pra Ilha dos Guerreiros. E daí ele decide que ele tem que impedir essa viagem, porque se os caras chegarem lá, isso vai estragar os negócios dele? Não sei porquê, tipo, não é só ele, sei lá, deixar esse tráfico baixo aí por uma tarde, quando a galera foi embora ele volta, não tem muito caô, né? O que rola então é que o Kaiser Sósia tem esse capanga-chefe dele, que a única caracterização é que ele tem uma bandana vermelha ali no estilo Rambo, então eu vou chamar ele de Rombo. Ele vai tentar sequestrar o Capitão Cameron Mitchell enquanto ele tá lá no bar com a galera. Mas como a galera é todo um monte de faixa preta, né, o que isso desencadeia é uma briga de bar muito longa e muito divertida. O que eu acho impressionante e bem estúpido é que essa luta termina com o Rombo e os amigos dele fugindo na van, né? E daí o Garanhão chega e dá uma voadora na janela da van.
Porque assim, é uma cena bem meme de filme de ação. O cara bate a van depois disso, beleza? Mas porra, isso podia ter dado muito errado. Se essa janela quebrasse completamente, o maluco enfiava a perna dele metade pra dentro da van, provavelmente cortava no vidro quebrado toda, e aí a van continuava andando com o maluco pendurado pela perna na porta com a cabeça arrastando no chão. Foi o golpe mais estúpido que alguém podia ter dado nesse filme todo. O cara podia facilmente ter morrido. Mas ok, vamos tentar explicar agora o lance do tráfico do Kaiser Soze aqui. O esquema deles é o seguinte, os caras estão levando um monte de mulher pra ilha, onde tem um monte de monge esquisito esperando eles, né? Daí vem uma parte mais Jesus Franco exploitation da parada, e o filme mal começou, isso tem nem 5 minutos. Os monges já chegam e falam pra mulher tirar a roupa e colocam elas numa jaula. E é tudo muito bizarro, essa jaula é uma balança que eles estão usando pra pesar as mulheres como se fosse mercadoria. A gente percebe que eles estão ali trocando as mulheres por essa cesta cheia de pedra, que é vagamente verde ali porque é pra ser umas pedras de jade. Ok, Jade é valioso, beleza. E aí o Kaiser Soze fala que eles podem vender a Jade e ficar muito ricos. Mas o esquema deles não tá muito claro aqui pra mim não. Porque nunca mostra exatamente o que eles fazem com essas pedras. Tipo, beleza, mostra umas lojinhas lá nas Filipinas vendendo estátua feita de jade puro, e eles estão lá no fundo da lojinha fazendo as esculturas, administrando a parada, eles têm um negócio ali. Mas a velha menciona que eles vendem tudo muito barato naquela loja, que é surreal o preço. Então os caras estão fazendo esse trabalho todo ilegal pra se estocar de pedra de jade pra vender muamba barata pra turista? Porra, se esse troço é tão valioso assim, então imagina que eles iam tentar vender mais caro e pra outras pessoas, né? O mais engraçado de tudo é que, no final do filme, quando os protagonistas estão tretando com os monges, o Kaiser Soze e o Rombo só vão pra mina de Jade, que fica isolada ali na ilha, sem nenhuma supervisão, e começam a roubar as pedras todas. Daí Kaiser Soze fala, a gente devia ter feito isso desde o começo, ao invés de tentar negociar com um maluco canibal. E aí eu fiquei me perguntando, pera lá, isso era uma opção? Então, real, por que vocês só não fizeram isso? O maluco tinha um exército de capanga, só chega na ilha, mete bala nos monges, rouba as pedras e mete o pé. Acabou. Aí tu pode responder, beleza, porque os monges têm poderes, eles podem invocar os zumbis. Até podem, né? Mas eles não conseguem invocar nada se eles estiverem mortos, né? Tem, tipo, 5 monges na ilha. Me parece que seria tão fácil só tirar esses caras da jogada do que ficar fazendo todo esse esquema de sequestrar a mulher se fingindo de policial e fazendo essas troquinhas ali toda semana. Os monges são péssimos, eu odiei cada um deles. Todos eles são atores que são muito exagerados a ponto de ficar irritante. E o lance deles é que eles compram essas mulheres todas pra fazer churrasco e comer. Eles são canibais que acreditam que a carne da mulher funciona melhor pro ritual de trazer zumbi de arte marcial de volta à vida. E como eu já falei, eles não têm motivação nenhuma por trás disso. Eles estão fazendo isso só porque, sim. O Rombo fica bem bolado quando ele descobre que o que os monges estão fazendo. Como se vender elas de escrava sexual, que era o que ele achava que estava fazendo ali, fosse menos horrível, né? E aí eu achei que isso seria um tipo de virada do personagem, sabe? Que ele ia ficar contra o Kaiser Soze no final. Mas não, ele não faz nada. Na real, pra um dos vilões principais do filme, ele tem uma morte bem merda e anticlimática. No final do filme, um zumbi bate na cara dele com um pedaço de pau e ele nunca mais aparece. O que é bizarro isso, porque o filme dedica muito tempo pra mortes explícitas pra todos os outros vilões. Não importa se eles são capangas figurantes ali. Mas aí, pra um dos caras principais do filme, ele só faz essa parada chechelenta. Mas o papel mais importante do Rombo aqui é que ele orquestra um ataque pra afundar e matar todo mundo nesse navio. Daí, ele junta a gangue dele, que se veste de jeitos completamente aleatórios. Parece uma tentativa de gangue de filme pós-apocalíptico de baixo orçamento, querendo imitar Mad Max ali. Aí eles estão todo mundo com umas roupas extravagantes. Tem um maluco que pinta a cara dele e coloca um gorro. Mas é engraçado que nenhum dos outros se preocupa de fazer qualquer outra coisa pra esconder a identidade. 2 deles estão usando um cropped bem anos 80. Mas antes disso tem a festa. E olha, pra um filme cheio de zumbi e monge canibal, eles conseguiram fazer a cena mais insana ser a festinha que tá rolando no cruzeiro. É uma parada quase indescritível, a direção é bizarra. Tem uma montagem que tá rolando ali que tá pulando de ceninhas esquisitas pra diálogos engraçados, quase como se fossem uma sequência de sketches desconexas. E ele apresenta muita coisa em pouco tempo, muito personagem novo, com caracterização, com subtramas ali, e nada disso dá em nada. A festa começa focando nesse personagem que é o Tom Savini com desconto. Ele se apresenta como um stripper que tá tentando flertar com a loura da SWAT. A loura da SWAT então cansa dele e vai pedir um drink. E tem esse barman que é calvo, mas que tem cabelão ao mesmo tempo, e tem uma barba de motoqueiro. Pra fazer o drink da mulher, ele quebra um bloco de gelo na cabeçada, do nada. E daí ele pega os cubos de gelo quebrado do chão pra fazer o drink pra mulher beber.
Daí vai pra um engravatado que a gente nunca viu que tá fazendo aniversário nesse barco. Todo mundo começa a cantar parabéns. Chega um maluco aleatório carregando bolo, mas ele tá bêbado e derruba o bolo na cara da prima. Daí tem um casal querendo ir transar no banheiro, mas eles não conseguem entrar porque já tem outro casal transando no banheiro. Daí chega uma outra loura, personagem nova ali, que começa a discutir de fetiches de striptease com o Tom Savini stripper e com o aniversariante, que por sinal é um ator muito ruim. Daí ela vai pro quarto com o aniversariante, eles estão conversando ali sobre o ex dela, estão se pegando, e ela revela que matou o ex-namorado dela e pegou essa viagem pra fugir da polícia. Daí a velha entra na festa com mais uma mulher loura, mais uma personagem nova, que ela dá um destaque, apresenta pra todo mundo: galera, essa daqui é a Beth. Daí a Beth vai conversar com um cara que a gente também nunca viu, que tá com uma camisa da Lacoste, e esse cara começa a pregar, falando que tudo que tá rolando ali é coisa do diabo. Daí tá rolando algum diálogo da galera e o plano sai no meio da fala pra focar numa garota aleatória mostrando tatuagem na bunda dela. Daí o abestalhado tá lá na festa falando como ele lutou demais no bar, mas ele se atrapalha e cai numa mesa jogando espaguete pra todo lado. Daí a gente corta pro Bigode, que tá no quarto traindo a mulher dele com uma mulher que eu não sei nem quem é. De tudo isso que eu falei agora, acho que essa parte foi a única relevante pra trama, porque o Bigode ser um babaca serve pra justificar a talaricagem do talarico, né? E no meio disso tudo, a gangue do mal embarca e começa a atacar o lugar. E aí todas as cenas bizarras que já estavam rolando vão piorando. O Rombo chega com uma besta e mata a mulher que tava no quarto com o Bigode. Mas aí ele deixa o Bigode vivo, sem motivo. Só serve pro cara começar a gritar e alertar todos os 32 lutadores profissionais do navio ali que tem alguma coisa errada. Aniversariante e assassina pelada estão lá no quarto quando entra um maluco com uma suástica no capacete e começa a atacar os dois. Daí chega um maluco aleatório com uma roupa de ginástica e começa a lutar com ele. Eu não tenho ideia de quem são esses personagens, mas eles têm uma luta extensa que ocupa boa parte do filme. O vilão eventualmente tenta fugir pro banheiro, mas o cara da ginástica quebra a porta no soco e afoga o maluco na privada. E aí nenhum desses personagens aparece de novo. Lá na festinha, abestalhado e loura da SWAT prima são atacados por dois capangas. Daí o abestalhado e a loura da SWAT, os dois que sabem lutar, juntam num capanga só e largam a prima pra lá, pra ela apanhar do outro e ser sequestrada. Isso foi muito estúpido. E no fim de tudo, os piratas atacam fogo no barco. É claro que o efeito de fogo é uma sobreposição horrorosa ali que já tá ruim pra filme de 82. A parada é que esse filme é quase um Sexta-feira 13 e Jason ataca Nova York, porque a essa altura já passou quase 1 hora de filme e nada do raio da ilha. A maior parte da ação no filme é no barco. O que me incomoda aqui é que depois dessa enrolação toda da festa, a única galera que escapa do barco em chamas no bote salva-vidas ali são os principais. Os personagens secundários insanos que foram apresentados nunca mais aparecem. Eles não têm nem cena de morte, sabe? Fica meio implícito ali que todo mundo morreu off-câmera e foi isso mesmo. Eu acho preguiçoso, acho cretino. Várias cenas brabas e nada serviu pra nada. Foi todo mundo de F no chat. Os protagonistas ficam algum tempo à deriva num bote inflável, com um efeito de névoa de sobreposição tão ruim quanto o do fogo, e aí eles finalmente chegam na ilha dos Monge Canibal, que eles já chegam vendo um cadáver carcomido boiando na água ali, que todo mundo se espanta, mas na cena seguinte ninguém menciona mais. Tá, eu vou dar uma pausa nessa trama maluca aqui pra falar um pouco do visual do filme. Os cenários da Filipinas são bem trabalhados ali, a loja de Jade com as estatuetas achei bem feito, o puteiro no prédio abandonado é estúpido, mas é um visual legal. Eu adoro a van que os vilões usam, que eles ficam colocando e tirando o letreiro ali pra mudar de disfarce, igual o vilão de desenho animado. O barco é meio zoado. As cenas externas parece que o barco nunca tá em movimento de fato, porque tem um monte de luz fixa atrás dele no fundo, e as cenas internas parecem gravadas em qualquer lugar com parede de madeira, não necessariamente no barco. Mas eu gosto da ilha, acho que é o melhor lugar de cenários ali. Tem o cemitério dos lutadores, que é um cenário bem feito, a casa dos monges com a passagem secreta para a sala de ritual, também é uma parada meio macabra e obscura que eu acho que funciona. A mina de Jade parece um cenário bem falso de filme canastrão de aventura, mas acho que essa é um pouco a vibe desse filme também, né? Então dá pra entender. A direção do Edward Murphy aqui é ok, mas ao mesmo tempo tem muita técnica irritante. Uma que usam muito aqui é o slow motion forçado, que eu reclamo direto lá na trecheira. Os caras filmam a cena em velocidade normal, tentam deixar mais épico na pós, mas aí só fica travadão, porque não tá na velocidade de quadro por segundo correta. Mas o mais importante são as cenas de luta, né? Eu acho que todas elas são bem coreografadas e tem uma noção espacial legal ali de onde está todo mundo, cada capanga e cada protagonista. E tem algumas que às vezes são bem criativas, tipo a luta do Garanhão no barco usando uma muleta pra bater no cara. Mas acho que nem sempre elas são bem filmadas. Assim, eu já vi cena de ação muito pior, né? Mas é porque tem alguns planos pontuais aqui que se aproximam demais dos personagens que estão fazendo a ação. Fica muito focado no rosto deles e tu não consegue ver direito o que eles deviam estar fazendo ali na luta. E claro, tem também os momentos galhofa de orçamento baixo.
baixo. No começo, os caras estão lutando ali com umas madeiras no barco, num amistoso, e quebram uma janela que faz som de vidro. Mas ela não estilhaça e é obviamente de plástico. Um vilão espeta um tripulante com a espada e ele tá obviamente só passando a espada atrás do cara por debaixo do braço ali, não tem efeito na cena. Tem uma cena dos ninjas zumbi jogando shuriken e a loura da SWAT defendendo, que é deplorável, uma coreografia tenebrosa. Um dos caras corta a cabeça do zumbi com a própria katana, mas daí a gente consegue ver a espada de plástico amassada ali. Enfim, são essas gafes de filme B que a gente foi ver esse filme também pra ver elas, né? Porque senão, qual é a graça? O ato final do filme se passa na ilha, então, e vai tentando meio que concluir essas tramas que foram construídas ao longo do filme. O drama desinteressante do triângulo amoroso escala, porque Bigode fica extremamente babaca, chega a ameaçar a galera com a arma, assim, cria rivalidade. E ele acaba sendo o único do grupo que morre nessa ilha. Um zumbi samurai mata ele. E com ele fora do caminho, Talarico consegue ficar com Casada, que agora é ex-casada, né? Então não tem problema. Tem uma luta que rola no cemitério aqui que nada faz sentido. Kaiser Soze e seus capangas que sobraram encurralam a galera, cheios de armas. Kaiser Soze que inclusive tá com uma bazuca. Só que, cara, isso tudo é muito idiota, porque ele não tá atirando nos personagens. Todo tiro que ele dá só acerta a mesma palmeira que tá parada ali na dela. Esse cara tá mirando em alguém, ele só quer matar uma árvore. Na real, esse ato final todo tem muita arma inútil. Os vilões têm metralhadora e os protagonistas conseguem matar eles e roubar as armas pra eles, beleza. E o Cameron Mitchell tem um revólver também que ele usa constantemente. O que resulta nesse ato final que tá todo mundo atirando os dois lados do conflito e ninguém nunca mata ninguém no tiro. O que rola ao invés disso são umas mortes mais criativas, pra falar a verdade, até melhor. Umas paradas mais rústicas ali que os personagens fazem. A loura da SWAT estrangula o cara com a alça da própria arma, essa cena é irada. O chefe lutando contra o cara de cropped de Superman é brabo, o cara manda muito. É legal porque eles tinham lutado no barco antes, mas o Superman fugiu. Daí o chefe termina essa luta ali, essa rivalidade que criou, esfaqueando o cara e jogando ele de um morro. Os monges então chamam os protagonistas para uma reunião, que obviamente é uma armadilha. Eles falam que ele tem que se provar lutando contra os campeões dos monges para conseguir um barco para ir embora da ilha. Só que, cara, eles são tão obviamente mal intencionados, e os personagens sabem que a prima que foi sequestrada tem que estar ali na ilha com eles, porque é onde estão os outros vilões, né? Inclusive tem essa outra personagem, que é a dona do puteiro, que tinha sido sequestrada antes, ela tá ali interagindo com a galera. Só que, cara, ela tá de boa. Ela tá ali comendo abacate com o pessoal como se estivesse na Disney. Ninguém acha estranha essa situação, ela não chega e imediatamente pede ajuda pros caras pra ir embora porque ela foi sequestrada. Ela não chega falando qual é a outra garota tá sequestrada, foi levada ali pros monges pro cantinho, quarto secreto do ritual. Tem uma cena enorme também dos monges fazendo ritual pra levantar os zumbis. É uma cena que demora demais, é um ritual muito repetitivo e que fica intercalando com os personagens comendo abacate falando trivialidades que não interessam pra trama. E finalmente, faltando 15 minutos pro filme acabar, aparecem os zumbis. Assim, pra dar o crédito, tem um zumbi alto, meio samurai ali, que aparece o filme todo com os monges, mas eu não sei porque ele é especial ou diferente dos outros, ele cumpre o mesmo propósito no fim das contas. A maquiagem dos zumbis todos que aparecem aqui é só uma cara pintada toda de cinza esverdeado, bem zumbi clássico dos anos 70, estilo Jorge Romero ou Jesus Franco, depende do teu ponto de vista. E os efeitos que eu achei mais legaisinhos aqui na real foram os zumbis saindo de dentro da terra do cemitério. Achei bem feito. Mas o visual dos zumbis no geral é legal porque mostra umas culturas de luta diferente ali, né? Tem zumbi de ninja, tem zumbis ali do Kenjutsu Samurai, tem zumbi meio monge, e assim, eles têm visuais bons, mas eles não têm muita regra, e isso me incomoda. Os monges falam o tempo todo como eles são lutadores exímios, mas a real é que eles estão lá só apanhando o tempo todo. Eles não conseguem matar ninguém e nem dão muito trabalho, assim, pra falar a verdade. O único ponto forte deles é que aparentemente eles não morrem de novo. Talvez. Porque, cara, se esses zumbis já não tivessem mortos, os caras protagonistas tinham matado eles em 3 segundos. Tem uma cena, inclusive, que imediatamente o cara chega e atira com uma bazuca a queima-roupa num zumbi que tá na mesma sala que ele. E não acontece nada com o zumbi. O que eu acho bizarro também, porque assim, eu não sei exatamente como uma bazuca funciona. Mas eu imagino que era ou pra esse projétil ter atravessado o maluco ali, ou pra ter explodido essa sala inteira, né? Eu, na real, fui pesquisar isso na internet. O que acontece se você atira com uma bazuca queima-roupa? Achei um post sobre isso no Quora. E pra falar a verdade, talvez o filme não tivesse tão errado assim. Depende do tipo de projétil, mas parece que pra ele explodir, ele precisa armar viajando a alguns metros de distância. Então se ele atingir alguma coisa antes, ele não vai explodir. Mas dependendo do tipo de míssil ali, sei lá, ele provavelmente teria tacado fogo na sala, ou matado o zumbi, feito algum dano bizarro nele, ou matado ou ferido muito o cara que atirou essa parada em um quartinho pequeno ali.
Mas enfim, acho que eu tô querendo cobrar demais de força cruel, né? E a gente levanta aquele questionamento também, né? Zumbis seguem as leis da física? Tem uma cena, cara, que o Cameron Mitchell queima uma ponte de corda derrubando vários zumbis no abismo. Beleza, eles são zumbis, eles não sentem dor. Mas eles quebram osso, né? Era pra ter desabilitado eles ali. Mas aí eles só voltam na próxima cena, atacando os personagens como se nada tivesse rolado, dando pirueta no ar, fazendo um monte de estripulia diferente. E cara, eu sinceramente não tenho muita paciência pra esse tipo de vilão invencível sem regra. O combate final acontece na praia, mas eu acho que é a luta mais chata do filme por conta dos zumbis invencíveis e dos monges irritantes, que ninguém para pra dar uma porrada ou um tiro nos malditos, eles só ficam pulando e rindo lá no meio da luta. Aí esses monges, que são vilões principais da trama, eles só desaparecem do filme. Acho que todos eles sobreviveram, né? Oh não. Os personagens nesse final começam a falar muito que aquela água ali de onde eles estão é cheia de piranha. O que, de novo, eu não sei se tá tecnicamente correto, porque eu acho que piranha é um peixe exclusivamente de água doce, né? E eles estão no mar. Eu no começo achei que isso fosse a solução para eles matarem os zumbis, né? Eles caem na água e as piranhas despedaçam eles. Mas os zumbis são jogados várias vezes na água e não acontece nada. Quem essas piranhas acabam matando é o Kaiser Soze, que tenta fugir do avião dele nadando em uma cena muito estúpida. Porque o cara era um maluco especialista na ilha, né? E o animal não sabia que tinha um monte de piranha ali que come gente? No final, os caras encontram uma caixa de dinamite nas minas de Jade e usam essas dinamites para explodir os zumbis. E acho que essa explosão com fogo finalmente mata esses zumbis, né? Ou pelo menos transforma eles nos manequins de mesmo figurino ali que estão pegando fogo nessas docas. E o final do filme, depois de toda essa bizarrice, acaba sendo um final bem de filme de aventura levinho. É uma confusão de tom desgraçada aqui, né? Porque ao mesmo tempo que é um filme bem exploitation, que tem zumbi, que tem terror, ele tem uns gore e umas cenas meio gráficas, mas ao mesmo tempo ele tem um clima meio leve de comédia e aventura também. Então, no final, quase todos os personagens principais sobrevivem, eles escapam no avião que o talarico sabe pilotar, e eles estão levando um monte de jade pra ficar ricos. Aí talvez tenham essas tramas que não foram exatamente resolvidas, mas estão implícitas ali, né? Tipo, o chefe conseguiu abrir o restaurante chinês dele, o Cameron Mitchell conseguiu comprar o barco que ele queria, a velha conseguiu o dinheiro que ela tava querendo, a trama toda. Por aí vai. E o mais engraçado é que esse filme termina com um letreiro ali subindo falando que continua no próximo filme. E naturalmente ninguém fez uma continuação pra essa história. E também não precisa, né? Enfim, Raw Force teve a distinção de ser o filme mais insano que eu já falei aqui no Projeto Hotlist. E olha que eu já falei de umas paradas bem trash. Mas cara, eu curti. O bom desses filmes de ação exagerados dos anos 80 é que eles podem ser ruins, eles podem ser toscos, pode ser cheio de erro, mas eles raramente são chatos. Esse é outro filme que eu recomendo assistir e de preferência com um grupo de amigos fazendo piada porque é doideira completa. E agora, vamos pro próximo. Então bora lá ver o que o destino nos aguarda. Ah não, é Gaspar Noé. Vai ser foda falar dessa porra, né? Mas vamos ter que ver, né? Por que eu coloquei isso na minha watchlist?